Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu tenho uma breve palavra para compartilhar com os irmãos que se encontra no livro de Ezequiel, de capítulo de número 2, amém? Vamos iniciar aqui fazendo a leitura do versículo 1. Antes de eu estar fazendo a leitura, quero pedir ao Senhor que continue abençoando a sua casa, abençoe sua família, abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Que nesse dia chamado hoje, que a graça, glória a Deus, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja literalmente com a sua vida, no seu trabalho, na sua casa, em sua família, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor encontre o teu coração neste momento, em nome do Senhor Jesus, e que você possa ficar atento com o que o Senhor quer falar com a sua vida. Eu creio que Deus tem uma palavra para a minha vida, para a sua vida neste momento. Eu creio que nós vamos receber algo da parte de Deus, amém? Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Irmãos, eu quero falar hoje um pouco o que é ser um profeta, amém? Olha o que está escrito, versículo de 1, Ezequiel, capítulo 2, de versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Irmãos, antes de explicar a palavra, antes de voltar um pouco aqui no contexto, primeiramente eu já quero falar sobre esse versículo. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Versículo 2, olha o que está escrito. Então entrou em mim o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, quando ele falava comigo. E me pôs em pé, então ouvi o que me falava. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando eu me deparo com esse versículo, põe-te em pé, eu creio que está falando sobre posicionamento. Eu creio que para que Deus nos fale, é preciso eu e você, nós termos um posicionamento. É preciso eu e você nos posicionar. Eu creio que Deus não vai falar comigo, não vai falar contigo, agindo estando de qualquer maneira. Hoje a gente vemos por aí muitas pessoas falando assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Algo me chama a atenção que nós temos algo que precisamos fazer neste último tempo, é nós nos posicionar para que Deus possa falar com a minha vida, para que Deus possa falar contigo e também para nós ouvirmos a voz do Senhor. Porque quando uma pessoa diz assim diz o Senhor, irmãos, de que maneira essa pessoa está? Qual é a vida que essa pessoa está diante de Deus? Qual é o testemunho de vida que essa pessoa está? Para ela dizer, assim diz o Senhor. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que é preciso nós nos posicionar, amém? Para nós ouvirmos a voz do Senhor. Neste momento, enquanto eu falo, para que você ouve, glória a Deus, a voz do Senhor através da minha vida, é preciso eu estar posicionado. É preciso eu estar com a vida no altar. É preciso eu estar com a vida em Cristo Jesus. Eu acredito que se eu estivesse de qualquer maneira, é só uma explicação, nós vamos entrar na palavra. E se eu estivesse de qualquer maneira, você não iria ouvir a voz do Senhor através da minha vida. Deus podia me usar, Deus pode usar outra pessoa estando desconcertada para falar contigo? Pode. Deus faz como Ele quer, Deus age como Ele quer, porque Ele é Deus. Então, irmãos, Ele pode sim usar. Assim como Ele usou aquela jumenta para falar com Balaão. Porém, para que eu bata no peito e eu afirmo que eu sou um profeta, que eu tenho certeza e convicção que Deus fala através da minha boca, é necessário que eu me posicione. Amém? Irmãos, eu falei que eu queria falar o que é ser um profeta
e nós estamos falando, né? Deus está falando ao nosso coração que é preciso nós nos posicionar. É necessário que nós se colocamos de pé para que Deus possa falar conosco. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que é necessário nós termos essa busca, essa comunhão para com Deus. Nós estamos vivendo um tempo que é necessário nós viver mais o sobrenatural de Deus para com nossa vida. Muitas das vezes nós somos muito rasos, nós não estamos buscando a Deus, nós estamos no comodismo, nós estamos caindo no comodismo de sair dos nossos lares, de ir para a reunião, para os cultos e ficar esperando que uma pessoa venha, fala contigo ou que você entre naquela vida mecânica. Mas irmãos, nós não podemos viver dessa maneira. Nós temos que buscar comunhão para com Deus, nós temos que buscar posicionamento com Deus para que Deus possa falar ao nosso coração. Algo me chama a atenção nessa palavra no versículo 2, que a palavra diz que então entrou em mim o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, Senhor da glória, então ouvi o que me falava. Irmãos, o Espírito de Deus, uma vez que nós, louvado seja o nome do Senhor, que para Ezequiel se põe em pé, para ele ouvir a Deus naquele momento, o Espírito de Deus foi necessário que entrasse nele. Eu creio dessa maneira, conjecturando, para que o poder de Deus estivesse nele, para que ele pudesse suportar ali Deus falando com ele. E agora você consegue pensar junto comigo que esse poder de Deus, que esse Espírito de Deus está em mim, está em você. E por que nós não estamos ouvindo o Espírito de Deus? Por que nós não estamos ouvindo a voz de Deus? Porque nós não estamos posicionados e nós não estamos de pé para ouvir a Deus. E como eu disse, irmãos, que eu queria falar sobre o que é ser um profeta. Irmãos, Ezequiel, antes dele começar a profetizar, antes dele entender o que é ser um profeta, antes de Deus falar com ele o que é ser um profeta, ele tem uma visão. Glória a Deus. Assim, quando Deus chama ele ali no capítulo 1, né? E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu em meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e tive visões de Deus. Amém? Irmãos, ele teve visões de Deus. Ele viu os querubins, né? Ele viu as formas dos querubins. Eu também conjecturando, a palavra do Senhor está dizendo que o resplendor da glória que ele viu sobre os anjos ali, né? Como cor de ouro, como fogo, os anjos saindo ali, um resplendor, um trono. Ele viu um homem sentado, semelhante ao homem, sentado num trono, né? E o resplendor era como arco-íris. Irmãos, ele foi necessário ter essa visão. Algo que fica uma pergunta para mim e para você: o que nós temos buscado? Nós temos buscado as revelações do homem, ou nós temos buscado a revelação de Deus para a minha e para a sua vida? Glória a Deus. Eu com a ousadia do Senhor e o temor que eu tenho à palavra de Deus, eu ouso a dizer isso. Nós precisamos de uma revelação vinda do céu para a minha e para a sua vida. Nós precisamos dessa revelação. A maior revelação que tem é a palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Irmãos, eu não estou dizendo que eu não creio em revelações, porque eu creio. O Senhor Jesus, ele chega para aquela mulher samaritana e ele disse assim: vai lá e chama os seus maridos. Ele tentou chamar a atenção dela pedindo água e fala: se você soubesse com quem estava dizendo, você pediria água e eu te daria água viva. Aquela mulher não presta atenção no que ele está dizendo, ela ainda fala: o poço é fundo, você não tem o que tirar. Então ele chega e fala assim: vai lá e chama o seu marido. Aquela mulher diz: não tenho marido. Ela: disseste bem, você já tivesse 5, se eu não me engano, esse que tem agora não é seu marido. Ele revela algo daquela mulher, do passado e do presente. Amém? Glória a Deus. Ele revela isso para aquela mulher e chama a atenção daquela mulher. Aí a mulher chega: vejo que tu és
profeta, meu Senhor da glória. Então, irmãos, ser profeta é ouvir a voz de Deus. Ser profeta é dizer o que Deus manda. No versículo 8, olha o que está escrito: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não seja rebelde como a casa, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos na obrigação de falar o que Deus manda eu e você dizer. Nós não temos a obrigação de falar algo que satisfaz o meu ego, que satisfaz o teu ego, para as pessoas ouvir o que elas querem ouvir. Mas nós temos a obrigação de dizer para as pessoas o que elas precisam ouvir. Nós precisamos dizer para as pessoas ímpias que se elas não se arrepender dos seus pecados, só existe dois caminhos: uma porta estreita que leva à salvação e uma porta larga que leva à perdição. Se essa pessoa não se arrepender e ela não quiser olhar para a porta larga, olhar para a porta estreita, olhar para o céu, olhar para Cristo e se arrepender de seus pecados, ela vai para a porta larga, que é o inferno, se ela não se arrepender, até quando o Senhor não vier. E Ele vem sem demora e Ele está às portas, a vinda do Senhor. E como está eu e você? Amém? Você que se diz ser um profeta, como está a sua vida como profeta? Você está falando aquilo que Deus manda você dizer? Ou você está dizendo para o ego das pessoas? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus está falando comigo, está falando contigo. Deus está falando comigo a conduta que eu tenho que viver. Se eu disser e afirmar que eu sou um homem de Deus, eu tenho que ter uma conduta de homem de Deus, eu tenho que ter um testemunho de homem de Deus. Você está aí do outro lado, você não sabe como está na minha vida. Mas se eu não estivesse com obediência diante do Senhor, que direito e que autoridade eu teria para estar falando essas coisas aqui neste momento? Amém? Então, quando Deus nos chama para ser um profeta, irmãos, eu creio que nós precisamos nos colocar de pé, assim como nós lemos o primeiro versículo aqui do capítulo 2, né? Nós precisamos nos posicionar. E agora, irmãos, para que não fica só nas minhas palavras essa obrigação de um profeta, olha o que está escrito no versículo de número, eu vou ler o 16 até o 18, amém? Do capítulo 3, ó. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás as palavras e avisá-lo-ás da minha parte. Meu Deus. E tu ouvirás, Senhor da glória, da minha boca. Irmãos, quando Deus fala isso, irmãos, que tu ouvirás da minha boca, nós temos que estar com o coração sensível, nós temos que estar com o coração quebrantado, nós temos que estar posicionado para ouvir a voz de Deus, para dizer o que vem da boca de Deus. Versículo 18: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falarás para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Irmãos, olha, olha o tamanho da responsabilidade. Olha o tamanho da responsabilidade. Quando nós dizemos, sou um profeta, sou um homem de Deus. Irmãos, ser um profeta, como eu disse, eu creio em revelação, dei exemplo sobre isso. Tome cuidado em ficar buscando revelações. Tome cuidado, quando uma pessoa ela é um profeta, ela vai dizer algo para você da parte de Deus, e o Espírito de Deus que entrou naquele momento em Ezequiel para ele ouvir a voz do Senhor, esse Espírito de Deus já está em mim e está em você. Peça confirmação ao Espírito de Deus, porque eu creio que Ele vai falar contigo se aquilo é da parte de Deus ou não.
Nós não estamos num tempo, como eu disse no início, irmãos, nós não estamos num tempo que nós estamos crentes rasos, que nós somos crentes que dependente de revelações, irmãos, você tem hoje o Espírito de Deus em sua vida, amém? E como eu disse, não estou dizendo para que você não creia nos profetas que venham revelar algo da parte de Deus para a sua vida, mas irmãos, busque ao Senhor, se posiciona, se põe de pé. Irmãos, voltando aqui sobre a obrigação de um profeta, como eu disse lá no início, ser um profeta é dizer o que Deus manda. Se você dizer para uma pessoa, para ela se arrepender de teus maus caminhos, você tem que dizer para essas pessoas. Se você dizer para pessoas que precisam se consertar na presença de Deus, se colocar de pé, se posicionar, você tem que dizer com a autoridade que Deus te dá para dizer. Porque senão, irmãos, olha o que a palavra diz, que o sangue dessa pessoa, se ela não for avisada por você que Deus te chamou, esse sangue ele vai requerer da sua mão. Então ele vai cobrar de mim e de você, se caso nós não dizer para essas pessoas. E hoje é necessário que nós nos posicionamos. Deus nos chama para nos posicionar, nos colocarmos de pé. Amém? Para ouvir a voz do Senhor e dizer aquilo que Deus quer falar e não aquilo que o nosso ego, que o meu ego, que o seu ego precisa ouvir. Amém? Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.